Bom dia! Bom dia, pessoal! Ótima quarta-feira para todos vocês. Nós estamos aqui hoje para o nosso bate-papo de planejamento e desenvolvimento de carreira, última semana do mês de outubro. Eu já tô vendo decorações de Natal por aí, né? Vamos falar sobre o nosso posicionamento quando a gente tá a fim de fazer uma transição de carreira. Então hoje o nosso bate-papo é rápido sobre currículo e sobre LinkedIn. Eu vou falar em linhas gerais, com dicas muito rápidas e práticas para a gente não perder tempo. Tempo é preciosíssimo. Fiz uma pausa aqui só para tomar um pouco d'água. Voltamos. Pessoal, a primeira coisa, quando a gente vai fazer um currículo, qual é o objetivo do currículo? O objetivo principal de um currículo é que ele chame a atenção do recrutador para que o recrutador tenha curiosidade sobre a gente, sobre o profissional, que ele queira saber mais, que ele queira investir o seu tempo em nos conhecer enquanto profissionais. Então, o currículo precisa ter um objetivo muito claro e ele precisa contar uma história baseada em resultados. Histórias contadas são muito bem-vindas tete a tete. A gente precisa vencer a barreira de estar no meio de muitas opções. Quando a gente se transformou em uma das opções selecionadas, e aí nós fomos para a entrevista, para o momento em que a gente vai ter um tempo para fazer um contato visual, para conversar com o entrevistador, este é o momento em que a gente conta histórias. E aí nós podemos ser menos objetivos, mas não sem foco. O foco precisa estar presente sempre, né? Mas no currículo, o que eu quero dizer para vocês é que o currículo é uma ferramenta para contar quais foram os resultados específicos, objetivos e concretos que nós conseguimos construir durante a nossa carreira. Então, ele precisa ter isso muito claro. Ele vai contar a sua história profissional e vai contar quais foram os resultados que você foi capaz de construir. Se você chegou num lugar e você assumiu, por exemplo, uma área de atração e seleção de talentos, que é uma das minhas áreas de especialidade, você tem que contar como é que você encontrou aquele lugar, aquele processo, aquelas pessoas da sua equipe e como é que você entregou aquele lugar, aquele processo, aquelas pessoas da sua equipe, né? Isso é demonstrar resultado. Quanto mais quantitativo for, melhores são as chances de prender a atenção do recrutador. Então, esse é um modelo importante para você exercitar, tanto quando você fala das suas principais responsabilidades em cada uma das suas experiências profissionais, quanto para quando você vai descrever as tuas principais conquistas, os teus principais projetos. Então, tenha isso em mente sobre um currículo. Todo mundo fala sobre o tamanho do currículo. Então, se você é um profissional que teve uma experiência muito generalista e já é sênior, ou seja, tem muita história para contar, divida o seu currículo por especialidade, para que ele seja mais direto ao ponto. E quando você for fazer a aplicação para cada vaga, observe em qual área de especialidade aquela posição se encaixa dentro da tua experiência, direcione o seu currículo nesse sentido. Então, nesse foco, neste ponto, pode ser que você tenha mais de um currículo, pode ser que você tenha 3 versões, 4 versões de currículos disponíveis para você se aplicar a cada vaga. Então, isso é um ponto super importante. Falando do LinkedIn. O LinkedIn, para a gente aqui do Brasil, é uma das principais vitrines profissionais que nós temos. Ele é uma rede de relacionamentos
assim como as redes de relacionamentos sociais, porém é uma rede de relacionamento profissional. Simone, por que você insiste em dizer que ele é uma rede de relacionamento profissional? Porque rede de relacionamento, pessoal, é rede. Você tem que obedecer este movimento. Significa que quanto mais você tiver conexões ali dentro, maiores são suas chances de ser visto, certo? Influencia a qualidade das tuas conexões observando o teu interesse. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é para você sair fazendo conexões aí só para você ter 5.000 conexões, porque, na verdade, não é a quantidade de conexões que vai te trazer o sucesso ou o atendimento da tua expectativa em relação a um processo de transição profissional ou de recolocação. O que vai te trazer sucesso é a qualidade dessas conexões. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa selecionar as suas conexões. Antes de você fazer isso, você precisa fazer um mapa daquilo que é o seu objetivo de transição ou de recolocação de carreira. Quais são as empresas que eu gostaria de estar? Quais são os negócios que eu gostaria de estar? Quais são as afinidades ou as culturas em que o meu propósito será atendido? Faço uma lista. E aí, olhando essa lista, eu encontro essas empresas. Depois, eu penso em pessoas e profissionais que são autoridades dentro da minha especialidade. Quem são profissionais referências, por exemplo, no meu caso, em planejamento e desenvolvimento de carreira? Quem são profissionais que são referência em desenvolvimento humano e organizacional? Quem são profissionais que são referência em aprendizagem ao longo da vida, aprendizagem contínua, em educação corporativa no Brasil e no mundo? São estes caras que eu quero que façam parte da minha rede. Porque a rede profissional é uma rede não só que te serve como vitrine, mas que te serve como insumo e aprendizagem. Uma vez conectado às pessoas e empresas que realmente fazem sentido com o teu propósito profissional e pessoal e de vida, você vai poder se movimentar para que você seja visto exatamente neste núcleo. Então, você vai acompanhar publicações dos profissionais, autoridades e empresas que façam sentido para você. Você vai poder recompartilhar essas publicações e contar um pouquinho para essa rede de contatos o que é que você pensa sobre aquele assunto, como é que você vê aquela situação atual, e aí isso vai construindo a tua marca pessoal e a sua autoridade profissional. É assim que você consegue visibilidade qualitativa, visibilidade qualificada dentro de redes sociais e profissionais. Além de, esse é o primeiro passo. O segundo e importantíssimo passo é o seguinte: quando eu vou atualizar a minha página do LinkedIn, eu tenho que observar todos os campos que aquela plataforma me oferece como oportunidades de incluir informações a meu respeito. Tem campos de experiência profissional, tem campo de formação acadêmica, tem campo de cursos de educação continuada, tem campo de conquistas que se dividem em projetos, em voluntariado, em publicações, em trabalhos de pesquisa, em prêmios, e absolutamente todos estes campos precisam ser alimentados. É óbvio que com informações verdadeiras, né? Com o seu histórico, com a sua história de vida e sua história profissional.
Mas a recomendação é que você utilize todos esses campos. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. Quando eu vou descrever a minha experiência profissional, eu tenho lá a data de início, de final e uma descrição, um campo de descrição das minhas responsabilidades. Ali eu devo colocar exatamente isso. Quando eu quero contar uma grande conquista que eu fiz, um grande projeto que eu fiz parte, que eu conduzi, que eu dirigi, que eu apliquei, eu não vou botar essa informação lá no campo de descrição da minha experiência profissional. Eu vou abrir um campo de conquistas, projetos, vou dizer onde é que esse projeto aconteceu e vou colocar o que é que eu fiz, para o que é que eu fiz e quais foram os resultados que eu atingi. Isso faz com que o teu perfil seja, no mínimo, 40 vezes mais visitado do que se você preencher somente os campos básicos. Isso é super importante, muito importante. Então essa é a dica de ouro que eu deixo para vocês em relação ao LinkedIn. Existem muitos outros detalhes, a ferramenta é riquíssima, não só do ponto de vista de desenvolvimento, fortalecimento da sua marca pessoal e da sua autoridade profissional, mas também da potência que ela tem em gerar conexões, né? E aí a gente está falando de um universo global que precisa ser aproveitado, como também ela é uma fonte de conhecimento muito interessante, cursos muito atuais e oportunidades de aprendizagem contínua. Então é uma rede que deve ser utilizada e a gente precisa fazer um planejamento para usufruir dela com todos os recursos que ela apresenta. Se você desejar saber mais sobre isso, a gente pode ter um bate-papo, é só me buscar nos contatos aqui dessa rede, do próprio LinkedIn. Você consegue os meus contatos para a gente conversar um pouco mais no detalhe. Bom, esse é o bate-papo para a gente encerrar o nosso tema de outubro, planejamento e desenvolvimento de carreira. Um beijo grande e a gente continua se vendo por aí. Até mais!